Olá, crianças! Aqui é a professora Solange e eu estou aqui para contar para vocês a história do Felipe, o evangelista Felipe, que está aqui, na palavra de Deus. Nós vimos lá na igreja que o versículo da semana, não sei se todos viram, era Isaías 61, o 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviar-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, nesse versículo fala sobre o Espírito Santo do Senhor ungir. O Senhor capacita, o Senhor unge os seus servos para que eles sejam cheios do seu Espírito Santo e preguem a sua palavra. E Felipe, foi o que aconteceu com ele. O Felipe, ele andou com Jesus, ele viu tudo o que Jesus fez aqui na terra. Ele foi um dos que andou junto com os discípulos. Ele ouviu falar sobre o nascimento de Jesus. Ele viu Jesus fazer milagres, curar pessoas, ressuscitar mortos, mas ele também viu Jesus ser crucificado, derramar todo o seu sangue e morrer na cruz. Ele viu Jesus ser tirado da cruz e ser colocado num túmulo, mas também ele viu ao terceiro dia, ele ouviu a boa notícia de que Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte e ele apareceu para os seus discípulos. E o Felipe foi um dos que viu, um dos que ouviu Jesus falar assim. Ele deu uma promessa e fez um pedido para os seus discípulos, deu uma ordem. Ele falou que era para eles irem por toda parte, pregar o evangelho, falar do que tinha acontecido com Jesus, que Jesus tinha vencido a morte e que Jesus tinha voltado para o Pai, para Deus. Ele fez a promessa de que ele iria preparar um lugar para nós, para todos aqueles que nele crescem no Evangelho, crescem na morte e ressurreição de Jesus. E ele também prometeu que estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Felipe ouviu tudo isso e ele ficou tão feliz, tão empolgado do que tinha acontecido. Ele cria tanto em Jesus que ele saiu, ele foi muito empolgado para toda parte. Ele ia em várias cidades pregar o evangelho. Ele foi cheio do Espírito Santo, assim como os outros discípulos. Foi cheio do Espírito Santo, de autoridade e poder de Deus. Pregar, falar para as pessoas sobre o amor de Jesus, sobre o que Jesus tinha feito na cruz para salvar todos nós. Falar sobre o amor de Deus, que Deus queria que a gente fosse morar no céu com Ele. Para isso nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados. E Felipe pregava para muitas pessoas, não só pregava, mas também através dele Deus realizou muitos milagres, curou muitas pessoas também. Só que teve um dia que Felipe estava lá na cidade, perto de Samaria, pregando, falando sobre o amor de Jesus, quando um anjo falou com ele. Um anjo falou para Felipe: Felipe, vá para uma estrada deserta, a estrada de Gaza. Felipe deve ter pensado na cabeça dele: nossa, mas o que eu vou fazer num deserto, numa estrada deserta? Não tem pessoas lá para me pregar. Mas ele não pensou duas vezes, ele obedeceu a Deus e foi para essa estrada de Gaza. Estava lá andando naquele sol escaldante, não via ninguém, até que de repente ele viu uma carruagem, lá longe, uma carruagem. Nessa carruagem estava esse homem aqui, Ele era um eunuco etíope, ele era da Etiópia, uma cidade da África. E ele era uma pessoa importante, o tesoureiro da rainha da Etiópia. Só que esse etíope, ele queria adorar ao Deus verdadeiro. Ele acreditava no Deus verdadeiro que um dia ele ouviu falar, esse Deus que fez os céus e a terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
o Deus invisível que não tem imagem, não tem estátua. Então ele foi para Jerusalém para saber mais sobre esse Deus, para adorar a ele lá no templo de Jerusalém. Só que ele chegou lá, ninguém falou sobre Deus para ele, ninguém explicou mais nada. Ele viu as pessoas sacrificando lá perto do templo, ele viu Jerusalém, mas voltou de lá triste porque ninguém explicava para ele mais. Ele queria saber mais sobre esse Deus verdadeiro. Então ele adquiriu esse rolo aqui, ó, que é um pergaminho. Naquela época não existiam livros. A Bíblia era escrita assim, ó, em partes. O Antigo Testamento em pergaminhos, que são esses rolos aqui que está na mão dele. E ele estava lendo uma parte da Bíblia, que é Isaías 53, que falava assim, sobre, o profeta dizia assim, ó, que como uma ovelha muda foi levado para o matadouro, né? Fala assim sobre, no versículo, Isaías 53, 5, 6 e 7. Ele estava lendo essa parte, né? Que ele foi oprimido e humilhado, no 7. Mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E ele não estava entendendo. Olha a carinha dele de triste, ó. Ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Precisava de alguém para explicar para ele. Sabe por quê? Porque esse etíope também sentia que o coraçãozinho dele precisava ser transformado para um dia ele morar no céu. O coraçãozinho dele estava sujo pelo pecado. Ele havia feito coisas que entristeciam a Deus, que deixavam Deus triste, mas ele queria um dia morar no céu. Então, ele estava tentando descobrir na palavra de Deus como fazer isso. E ele precisava de alguém que explicasse para ele. Nós também precisamos que o nosso coração seja limpo, porque nós também fazemos coisas erradas, não é? A gente também mente, entristece o coração de Deus, fala coisas feias, fica com raiva das pessoas. E sabia que isso vai sujando o nosso coração com o pecado, e isso pode nos impedir de um dia morar no céu? Nós precisamos pedir perdão a Deus em nome de Jesus, se arrepender dos pecados, não fazer mais, para que um dia a gente possa ir morar no céu. E o etíope queria saber sobre isso, mas quem que ia explicar para ele? Ele foi lá em Jerusalém, olha a carinha triste dele, tentando entender a palavra de Deus. Mas olha o que Deus fez. Quem que estava lá? Quem que apareceu lá? O Filipe. Lembra que o anjo tinha mandado ele ir para a estrada deserta e ele obedeceu? Então o Espírito Santo falou para ele naquele momento: tá vendo aquela carruagem? Se aproxime dela, chegue mais perto, chegue perto. E Filipe foi correndo naquele deserto, naquela areia quente, até chegar perto da carruagem. E ele viu que o etíope estava lendo uma parte da palavra de Deus. E ele falou assim: ei, você entende o que você está lendo aí? E o etíope falou: como que eu vou entender se não tem ninguém para explicar para mim? O Filipe falou assim: eu explico para você, pode deixar. Então o etíope falou: então venha, suba aqui, vem aqui. E o Filipe subiu na carruagem e passou a explicar para o etíope tudo o que ele estava lendo ali. Ele estava falando sobre Jesus, que Jesus viria e seria como um cordeiro mudo levado para o matadouro, que Jesus levaria sobre nós Jesus levaria sobre ele todos os nossos pecados, todo o nosso castigo pelo pecado, e ele sofreria na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Jesus ressuscitou, venceu a morte para que nós possamos hoje pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E ele contou tudo isso para o etíope,
falou que se o etíope cresce em Jesus como seu Salvador, cresce em tudo que Jesus tinha feito na cruz, ele seria salvo. Ele precisava crer e se arrepender dos seus pecados. E daí o etíope falou, eu creio, o que eu posso fazer para ser salvo? Eu creio. Filipe falou, basta crer. E se você receber Jesus como seu Salvador, você será salvo. E o etíope, olha a carinha dele. Lembra como ele estava triste que não entendia a palavra? Olha como mudou. Eu creio e eu recebo Jesus. Olha ali, um rio. Eles viram um rio. Né? Eles estavam passando no deserto, mas de repente apareceu um rio, diz a palavra de Deus, que eles passaram perto de águas nesse momento. E o etíope falou, eu quero ser batizado. Porque o Filipe tinha contado, né, sobre se creres, né, será salvo. Você pode ser batizado, se batizar como um sinal de que você se arrepende dos seus pecados. Então o etíope foi, os dois desceram as águas e Filipe batizou ele em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse etíope voltou para a África, para a família dele, para a cidade dele e contou para todo mundo sobre Jesus também. Olha só como que é. Filipe foi e falou para ele e ele foi e falou para todas as pessoas na cidade dele. Muitas pessoas creram em Jesus e foram salvas através de tudo isso. E é isso que Deus quer de nós, crianças. Que a gente abra o nosso coraçãozinho e deixe Deus nos usar, porque Ele nos unge, nos enche com o seu Espírito Santo para que a gente possa falar do amor de Jesus para as pessoas, para que os nossos amiguinhos, os nossos parentes sejam salvos. A gente precisa ser testemunha de Jesus. E se você também crer em Jesus, você que ainda não fez a sua oração pedindo perdão para Deus pelos seus pecados, não confessou que crê em Jesus como seu Salvador, faça isso, para que você possa um dia morar no céu com Deus. Jesus prometeu, Ele foi preparar lugar para nós morarmos com Ele lá no céu. Mas para isso acontecer, a gente precisa crer em Jesus, pedir perdão dos nossos pecados e entregar o nosso coração para Ele. Você quer fazer essa oração comigo? Se você não fez ainda, entregando o seu coração para Deus, recebendo Jesus como seu Salvador? Então creia, feche os seus olhos para você não se distrair com nada e repete a oração. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Te peço perdão em nome de Jesus. Vem ser meu Salvador. E que eu possa um dia morar no céu. Eu oro a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê, você será salvo. Creia em Jesus e não deixe de contar essa história de amor para todas as pessoas que você conhece. Os amiguinhos, os primos, os pais, os tios. Fale para todos sobre o amor de Jesus. E até a próxima história. Tchau!